Soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. De tuas promessas libero a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. Destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos, colegas, familiares. Estamos num dia diferente. Hoje é terça-feira. E se você não está enganado, não é segunda, mas hoje exclusivamente estamos fazendo o nosso canal A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma. Um canal de leitura da Palavra de Deus. E estamos aqui nos últimos preparativos para nós iniciarmos a nossa leitura da Palavra de Deus. Mais alguns minutinhos iniciaremos a nossa programação normal. Todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. Sombra de tuas palavras descansa minha alma. Enquanto isso, você vai acessando. Tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. Enquanto isso, você vai acessando o nosso canal. Em mais uns minutinhos, nós iniciaremos a nossa leitura. De tuas promessas liberam a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido. Todos os meus inimigos, destrói
acessando aí a página, né? Nosso canal. Hilda Mari, Leonardo Araújo. Leonardo está morando. Está morando em outro local, né? Que eu sei. E vocês são bem-vindos aí ao nosso canal. Vamos iniciar a nossa leitura. Boa noite, Hilda Mari, que é a Selma. Prazer estar conosco nessa terça-feira. Já vou explicar por que estamos fazendo hoje. Grace, minha irmã, minha mana, boa noite. Deus abençoe, obrigado por estar presente. Vi minha mãe ali também, acho que deve estar também acessando. Minha esposa está aqui conectada. Mais 2 minutinhos e iniciaremos nossa leitura, tá? Meus amigos, meus irmãos. Aí dá tempo dos outros irmãos, amigos, colegas. A participação tem sido constante. Soberano no céu, poderoso na terra, o único Deus em quem confia no ser. Sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas libera. Soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia no ser. Em ti espero, Senhor, jamais serei confundido, pois tua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. Boa noite, meus amigos, irmãos, colegas, familiares. É um prazer estar com vocês mais uma vez no nosso canal A Sombra de Suas Palavras Descansa Minha Alma. Aqui quem vos fala é o Jorge Lima, ou Jorginho, e é um prazer estar com vocês mais uma vez. E nós estamos fazendo exclusivamente hoje a nossa live em decorrência que ontem nós tivemos um evento local na nossa igreja, né? Igreja local, que é a Festa dos Tabernáculos, e por esse motivo que nós transferimos a nossa live de segunda para hoje. Mas isso ocorreu somente por causa desse episódio, tá? Por causa desse evento muito importante para nós e porque muitos, né, também, se a gente fizesse ontem, muitos iriam perder também a nossa live em decorrência de estarem participando da live da Festa dos Tabernáculos ali da nossa igreja local, a Igreja Batista Betel aqui em Paranaguá, no Paraná. Então, por esse motivo, estamos fazendo hoje, tá?
próxima semana retornaremos às segundas-feiras. Eu vou só dar um alô aqui para quem está aqui. Hilda Maria está conosco, prazer. Minha irmã Grace, boa noite. Obrigado, Grace, por estar junto aí. Patrick, meu primo, boa noite, primo, que bom. Obrigado, seja bem-vindo, Patrick. Deus te abençoe nessa live hoje. Leonardo também, grande abraço, Leonardo. E eu estou vendo que o pessoal está entrando, minha mãe acho que já entrou também, meu irmão, eles sempre entram, às vezes eles não mandam mensagem, mas eu sei que eles sempre estão conectados conosco aí, tá? Então, explicado já o motivo por que nós estamos fazendo hoje, né? A gente até pensou em não fazer a live, mas daí a gente ia perder aquele roteiro que a gente já criou, né, até 28 de dezembro. Algumas irmãs comentaram comigo que hoje não estariam presentes, porque é dia de célula, né? Irmã Marli, acho que... E algumas já falaram para mim que hoje não iam estar presentes por causa das suas células. Mas amém, não tem problema, a gente sabe dos compromissos, né? E é importante que o reino está sempre em movimento. Além de tudo, que essa live ficará gravada, tanto no Facebook, quanto em breve também no YouTube, ok? Então, respondendo ali a pergunta da Hilda Maria, qual o livro de hoje? O livro de hoje é Segunda Epístola de Pedro. Segunda Epístola ou carta. Epístola significa carta, né? Epístola é um termo do grego que significa carta. Do apóstolo Pedro. Está lá no Novo Testamento, consta 3 capítulos e 61 versículos. Essa é a carta de hoje que nós estaremos lendo. O autor, como já se intitula desde o início da carta, é o apóstolo Pedro. E especialmente nessa carta, quando nós começarmos a ler, vocês vão perceber que ele apresenta-se como escravo. Escravo no Senhor. Esse termo escravo, do grego, a tradução é serviçal, ou serviço. Isso, Pedro estava com essa indagação já no início da sua carta, isso era tradicional, a saudação inicial, eles colocarem quem estava escrevendo e para quem, eles colocavam, faziam menção de quem eles eram. Ali está impregnado o caráter de quem está escrevendo a carta. E Paulo, no caso Pedro, desculpa aqui, Pedro colocou serviçal para demonstrar sua total devoção a Jesus Cristo. Por isso que ele coloca esse termo escravo. Tá? Escravo por livre e espontânea vontade. Tá? Assim, por isso que o termo é serviçal. O local que foi escrito, provavelmente em Roma. Tá? Provavelmente em Roma. Qual que é o destinatário? Os destinatários são os mesmos irmãos da igreja que estava ali nos dispersos. Como está lá na primeira carta de Pedro, também Pedro mantém a segunda carta para eles também. Só não especificou, né, ali no início que eram para os fiéis que estavam dispersos em todas aquelas regiões. Mas era uma carta, geralmente escreviam-se uma carta em decorrência da resposta que vinha da primeira. Tá? E aqui algo interessante, né? A Mamãe Marli está ali, ó. A Mamãe Marli está conosco. Nos abençoe, Mamãe Marli, seja bem-vinda. Falei que tu ia estar na célula, mas está aí conosco. A época que foi escrita essa carta, tá? Foi entre 65 e 68, o ano depois de Cristo. Tá? O ano é o calendário, né? É um gregoriano, mas ele se baseia entre AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Estão criando uma nova nomenclatura aí, mas nós não consideramos, tá? Então, DC depois de Cristo. Depois que Jesus ressuscitou, 68 anos. Por que essa data é um aproximado muito preciso, vamos colocar aqui, 65, 68 anos. Notem que o intervalo é muito curto. Por quê? Porque
A história nos informa que Pedro foi martirizado sobre as ordens de Nero, tá? De Nero, que era naquela época o governador, era o regente ali de toda de toda de Roma ali em Israel, tá? Então Pedro foi martirizado sob as ordens de Nero e sua morte deve ter acontecido antes do ano 68 depois de Cristo. Por isso que eles indicam que a carta foi escrita antes dessa data. Tá? Também outro detalhe aqui importantíssimo, que Pedro, quando ele foi martirizado, Pedro foi a forma que Pedro morreu. Interessante que Jesus fala, quando estava com Pedro, Jesus falou como Pedro ia morrer. E Pedro foi crucificado. Crucificado. Só que Pedro foi crucificado de uma forma diferente. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado no padrão tradicional. Mas ele pediu para não ser crucificado da mesma forma que Jesus, porque ele se achava-se indigno de morrer da mesma forma de Cristo. Então Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Essa foi a forma da morte de Pedro, porque ele não negou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho de Cristo Jesus até o fim e culminou na sua morte. Tá? Também uma curiosidade aqui com relação à escrita, isso são detalhes importantes, né? Um outro detalhe importante aqui, que sobre a pergunta da diferença do estilo da primeira carta de Pedro para a segunda carta de Pedro. Há uma diferença, sim, há uma diferença no estilo, ok? Do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico, né? E um Novo Testamento escrito no grego. Por mais que tenha se falado em aramaico ali, que é o antigo hebraico, né? Mas ele foi escrito em grego. E a segunda carta diz aqui assim, ó, que eu puxei da minha Bíblia de estudo. As duas cartas foram satisfatoriamente respondidas à diferença. Os historiadores trazem essa solucionática aí. E o que eles falam? Que Pedro escreveu que usou um amanuense. Amanuense. Minha Bíblia de estudo trouxe esse termo. Eu fui pesquisar o que é esse termo. Amanuense. Amanuense é o escriba, ou o escrevente, ou o copista, que à medida que alguém ia delatando, falando, essa pessoa ia escrevendo na forma que a pessoa ia relatando. Tá? Então esse é o amanuense, que da primeira carta de Pedro foi Silvano. Tá? Isso está escrito lá em 1 Pedro 5,12. Existe essa observação. Só que na segunda carta de Pedro, ele usou uma amanuense diferente de Silvano, não foi Silvano, tá? Ou Pedro escreveu de próprio punho. Porque vocês vão ver que Pedro é muito mais enfático, muito mais duro em alguns termos na segunda carta do que na primeira. Tá? E o resumo da segunda carta de Pedro é um livro, olha que interessante aqui o livro da carta, confronta um problema traiçoeiro de oposição interna à verdade por aqueles que distorcem o evangelho. Tá? Parece que isso aconteceu lá em 65, 68 anos depois de Cristo, parece que é tão vivo hoje, né? Então a carta de Pedro, porque na igreja havia um confronto. O problema era que havia traição. Era uma oposição à liderança com relação à verdade que distorcia o evangelho de Cristo. Tá? E aqui, olha essa observação que foi escrita pelo historiador, né, da carta da Bíblia que eu tenho do estudo.
Nos nossos dias, quando impostores espirituais, olha que interessante, nos nossos dias, quando impostores espirituais nos confrontam por meio de todos os recursos possíveis da mídia, precisamos da mensagem relevante de 2 Pedro, tá? Tampei aqui acho que o microfone, né? Então vou ler novamente. Nos nossos dias, quando impostores espirituais nos confrontam por meio de todos os recursos possíveis na mídia, isso é notório, né? Precisamos da mensagem relevante de 2 Pedro para nos ajudar a permanecermos firmes na fé. Tá? Hoje nosso problema não é mais falta de informação, porque existe muita informação. Na internet nós temos informação das maiores, das menores, de formas variadas. O problema é saber qual é a informação correta. Tá? O problema não é mais falta de informação, é muita informação e nós temos que filtrar. A sombra do quê? Sempre a sombra da Bíblia. Sempre a base vai ser a Bíblia. Como é que eu confronto um tema, uma postagem, algum comentário, uma mensagem na internet, ou na TV, ou no rádio, ou qualquer outra forma de mídia? Eu sempre vou colocar a luz da Bíblia. A Bíblia vai dizer se é verdade aquilo lá ou não. Se não estiver de acordo com o que está escrito na Bíblia, não é verdade. Tá? Isso, a Bíblia é a nossa base. Então, o princípio de liderança aqui, que eu sempre coloco na minha Bíblia de liderança. O líder temente a Deus vive com uma combinação saudável entre fé e prática cristã, sempre com os olhos direcionados para a volta de Cristo Jesus. Tá? Que bonito isso, né? Vou ler de novo. O líder temente a Deus vive com uma combinação saudável. Combinação. Fé e prática cristã. Lembra que Paulo falou sobre a salvação por fé e Tiago falou por prática? Então, uma combinação. Sempre com os olhos direcionados para a volta de Cristo Jesus. Maranata, né? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E uma palavra aqui que eu não marquei, mas que vem ao meu espírito, à minha alma agora, de tudo que nós ouvimos, né, nessa semana aí, que eu tenho a dizer o seguinte, uma palavra de um grande homem de Deus, chamado pastor Billy Graham. Ele falou o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser escrito amanhã. Então a Bíblia é mais atual do que o jornal que será escrito amanhã. E eu sempre declaro uma palavra do nosso apóstolo Jair, aqui da nossa igreja, que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre foi, é e sempre será a palavra de Deus. Passará céus e terra, mas essa palavra, que é a Bíblia, não vão passar. Não vão passar. E ela é atual hoje, sim, para mexer com a minha vida. Tá? Isso tenho que falar. A Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Isso, fé e prática, exatamente. Então, meus amados amigos, irmãos, familiares, vamos à leitura então. Tá? Vamos começar. Livro de 2 Pedro. Segunda Epístola de Pedro. Está no Novo Testamento. Como nós temos feito ultimamente, nós vamos ler todos os 3 capítulos e depois nós conversamos com vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo conosco, né? Vamos lá então. Se por acaso, amigos, irmãos que estão aí, tiver muito baixo, alguma situação, tá? Vocês podem colocar ali no comentário, se travar, vocês podem nos ajudar, tá? Porque aqui a minha esposa querida, que está aqui nos bastidores, está aqui atrás das câmeras,
ela está ali acompanhando vocês ali no celular, no notebook, e está dando mensagem ali, ela está respondendo vocês ali, tá bom? Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Prefácio e saudação. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz, vocês que estão nos assistindo agora. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que estas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, amigos, familiares, colegas que estão nos assistindo, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor ministra a palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esse motivo, sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados na verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, nós ouvimos bastante nesse final de semana que tabernáculos, né? Neste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembreis com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. A supremacia da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Vou ler de novo o versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso que a palavra de Deus não precisa ser atualizada, porque ela foi escrita por homens santos, pelo Espírito Santo de Deus. Então não precisa ser atualizada. Ela já é atualizada. Ela já está atualizada. Ela já está perfeita. Ela não precisa ser mudada. Ela não precisa ser acrescentada mais nada. Por quê? Porque ela foi orientada pelo Espírito Santo. Vamos dar uma paradinha aqui. Para mim, licença, vou me hidratar. Deus em quem confia você. A sombra de tuas palavras descansa minha alma. No rio de tuas promessas me revelo a fé. Tu és soberano no céu e poderoso na terra, o único Deus em quem confia você. Vamos voltar aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio, não, para a gente não perder esse fogo que está aqui, tá? Que ele chegue aí onde você está também, na sua casa, enquanto você está lendo sua Bíblia. Vamos lá. Estamos lendo segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Subtítulo: A destruição dos falsos mestres. Assim como, no passado, surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres o explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservadas para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio.
entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo de que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa de muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída, atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas por serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regulando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos! Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta. Isso mesmo, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são como fontes sem águas, névoas levadas por tempestade, para as quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Pois, proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém, eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Vou ler de novo isso aqui, é importante, hein? Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por eles ou por elas, seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia concedido. Dessa maneira, confirma-se
neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito. O cão volta ao seu vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, ou na lama, ou no chiqueiro. A porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Vamos dar mais uma pausa aqui antes de entrar no terceiro e último capítulo dessa leitura de hoje. Pois sua palavra destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos, destrói. Vamos lá? Segunda carta ou segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Subtítulo na minha Bíblia de estudo: a promessa do Senhor é segura. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada por água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados meus, que estão ouvindo e assistindo e participando dessa live, amigos, colegas, familiares, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Toda a terra, vou ler novamente, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Vou ler novamente o 11. Ora, se tudo
tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em suas promessas, ou confiado em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. O cristão e o dia do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por isso, amados meus, amigos, colegas, irmãos, familiares, que estão assistindo, ouvindo essa live, os que vão assistir posteriormente, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados meus que estão aí assistindo, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo isso, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus Cristo, seja a glória, agora e no dia eterno. Amém, amém e amém. Vou ler de novo esse final aqui. A Ele, a Jesus Cristo, seja a glória, agora e no dia eterno. Amém e amém e amém. E assim terminamos mais um livro fantástico, precioso. Tem tudo a ver para esse tempo que estamos vivendo agora. Tudo a ver. Tudo. Como eu disse no início, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia já está atualizada. Essa palavra que nós lemos agora é para hoje, é para mim. Para mim, é para minha casa, para minha família. É para você que está ouvindo, para você que está assistindo, para tu e para sua casa. É essa palavra. Qual? Essa que foi dita hoje, essa que foi lida hoje. Ela é atual, mais atual que o jornal que vai sair amanhã, como disse o profeta, o pastor Billy Graham. Mas amém, meus amados amigos e irmãos. Vamos orar agora e depois vamos entrar na saudação aqui. Então não saia ainda se você está aí. Nós vamos orar aqui para que essa palavra fique bem enraizada no nosso coração. Que ela caia, essa semente que é a palavra de Deus, caia em boa terra. Que ela não caia na beira do caminho. Que ela não caia entre os pedregais, entre as pedras. Que ela não caia entre os espinhos. Mas que essa palavra caia em boa terra, em solo fértil. E que ela venha produzir 30, 60, 100 por 1 ou por cento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado por essa palavra tremenda, fantástica, maravilhosa, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é insubstituível. Essa palavra é tudo para nós. A cada dia que passa, nós amamos mais essa palavra. Estamos mais e mais apaixonados por essa palavra. E nós sabemos que ela é a regra, é a nossa bússola, é o nosso GPS do nosso dia a dia, em todos os momentos, em todos os locais. Essa palavra, a Bíblia, é a nossa norma, é a nossa lei e é a nossa conduta. E é por ela que nós queremos viver, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada amigo, irmão, colega, conhecido, familiar que esteve conosco até agora. Alguns entraram, saíram, outros vão acessar posteriormente. Que todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos conversar agora com vocês. Vamos ver quem estava conosco aqui. Eu vou citar os nomes, tá? Alguns depois a gente vê aqui nos comentários, a gente entra depois, né? Então a Hilda Mari estava conosco, né? Está até agora conosco. Minha irmã Grace, que bom. Meu irmão Anderson também está. Minha mãe Ana. Estão todos acompanhando. Minha família ainda. Graças a Deus, minha família, né? Isso é um bom sinal, né? Minha família está ouvindo aqui a nossa palavra, né? O Patrick, que é meu primo, né? Também está aqui assistindo conosco. Que bom. Irmã Marli Miranda. Que bom, irmã Marli. Deus abençoe. Irmã Leila Santos. Que bom, irmã Leila também. Já é assídua, né, frequentadora aqui, participante do nosso canal. Isso, fé e prática, Maranata, muito, muito verdade, e Hilda. Cláudia, né, lá de Curitiba, né, também participando lá, é a Cláudia, a Hanna, estão todos, o Júnior, estão todos participando lá. Anderson Lima Fernandes, que legal, Anderson. Trabalhamos juntos ali no colégio, né, no Colégio Bento. Que legal, Anderson. Seja bem-vindo. Irmão João Joias, com a Adriana Joias, que bom. Oramos por ti nessa semana. Que bom que está recuperado, sarado, né? Que bom que está em casa aí e acompanhando conosco. Fico muito feliz da sua presença, irmão João Joias. Vamos ver mais aqui. Realmente a palavra é muito forte hoje. Estão colocando aqui, foi forte. Palavra pertinente aos dias de hoje, muito real, muito atual. Tá? A gente sempre respeita todos os homens, principalmente pastores, homens de Deus. A gente nunca vai contrariar, né? A gente não vai dizer contra eles, mas não podemos ir contra essa palavra. Tá? Então nós rebatemos como? Afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é atual já. Vamos ver mais alguém aqui. A palavra é viva e eficaz, é verdade, mais cortante que o espada de dois gumes. Ela é apta para separar medula e alma, também é apta para discernir os nossos pensamentos. É essa Bíblia aqui, essa palavra. Palavra verdadeira, verdade. Tem uma redundância, né? É uma verdade que a palavra é verdadeira. Uma redundância que nós podemos fazer, não tem problema. Palavra verdadeira. Ana Cristina também, obrigado por estar conosco aí. Robson Paz, que legal, Robinho. Prazer, Deus te abençoe. Marcos Cabral, obrigado pela presença. Renan Xavier Leal, obrigado por estar aí conosco, aí participando desse momento. Leonardo Araújo, que bom, Leonardo. Está conosco aí, legal. Muito obrigado, tá? Então tem bastante comentário, depois eu vou dar uma curtida nos seus comentários. Leio todos os comentários, tá? Respondo os comentários. Se tem pergunta, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Vou perguntar para os nossos pastores. Nós temos homens na nossa casa, graças a Deus. São homens de Deus que a gente pode perguntar, eles vão trazer uma resposta. Tá? E está aí. Graças a Deus, uma terça-feira diferente, né? Eu sei que muitas pessoas hoje estavam em célula, né? Então, amém, participe da sua célula.
Essa palavra está gravada no Facebook daqui a pouco e estará gravada também no YouTube, tá? Para vocês assistirem. No YouTube dá para vocês assistirem até na sua televisão, né? E agora nós vamos dizer qual o livro que nós iremos ler na próxima semana, tá? É um livro que vocês conhecem muito bem, muito lido, todos têm conhecimento desse livro e todos vão gostar, tenho certeza. Só que ele não é lido totalmente, né? Ele é lido bastante. É um livro do profeta Malaquias, tá? Então, a semana que vem estaremos lendo o livro do profeta Malaquias. Ele é muito lido, mas talvez não na íntegra, né? Nós vamos ler todos os 4 capítulos e 55 versículos do livro de Malaquias. Também é um livro tremendo, tremendo, tá? Fantástico. É o livro que nós estaremos lendo na próxima semana. Tá bom, meus amigos, meus colegas e meus irmãos aí? Então essa palavra está aí. E eu novamente, eu sugiro aqui sempre, né? Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia individualmente, você e ela. Porque quando nós oramos, nós falamos, conversamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, lemos a palavra, é Deus que fala conosco. Diretamente para nós. Então, tenha um tempo a sós, um tempo devocional, um tempo de qualidade, um tameon, um quarto de escuta com Deus e com a sua palavra. E também eu incentivo aqui a você ler essa Bíblia em sua família, com a sua família. Junte esposa, esposo, filhos, agregados na sala e leiam essa palavra. E vocês vão ver as mudanças que Deus vai estar fazendo, primeiro no seu coração e depois no seu lar. Tá bom? Eu me despeço aqui. Tá? Eu não sei se tem mais comentário, mas depois nós estaremos lendo, tá? Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós finalizamos hoje escutando essa canção do nosso amigo e pastor Bené Gomes, que nos autorizou, que nos abençoou com essa canção, para que nós possamos ser o tema desse encontro nosso aqui. Bom? Deus abençoe, fique na paz. Até a próxima segunda. Todos os meus inimigos, destrói todos os meus inimigos. A sombra de tuas palavras descansa minha